O Corinthians, que sofreu transfer ban e está impossibilitado de fazer contratações. Isso quer dizer que eles não podem contratar Hugo Souza junto ao Flamengo, nesse momento, com o transfer ban. Sim, o Hugo Souza ainda pertence ao Flamengo e ainda está emprestado ao Corinthians. E para piorar a situação do Corinthians, tem clube interessado em Hugo Souza. É isso mesmo. Teve gente ligando para o Flamengo, demonstrando interesse na contratação de Hugo Souza, e já a gente vai contar que clube é esse. Tem também Flamengo divulgando os valores exatos das contratações dos jogadores que chegaram nessa última janela de transferência. Olha, o valor do Carlos Alcaraz me chamou muita atenção. Tem também a atualização sobre Gerson. Ontem muita gente ficou preocupada com a imagem do Gerson após o fim do jogo contra o Internacional. Ele botando a mão na coxa, levantando a perna. Enfim, muita gente ficou preocupada e a gente vai dizer aqui se ele preocupa ou não para domingo, para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Hoje, dia 31 de outubro, quinta-feira, a FIFA puniu o Corinthians com transfer ban após dívida aí de pouco mais de 6 milhões de reais em relação ao Balbuena, ex-zagueiro da equipe. O time paulista, portanto, não pode contratar jogadores até o início de 2026. E o Hugo Souza tem chance aí de voltar ao Flamengo a partir da próxima temporada. Para quem não sabe, o Hugo Souza está emprestado ao Corinthians até o fim desse ano. E o Corinthians pode exercer a opção de compra dele no valor de 800 mil euros até o dia 30 de novembro. Com isso, 30 dias. E o Corinthians está enrolando já um tempão. Já poderia ter feito a aquisição do Hugo Souza de maneira à vista, tendo em vista que 800 mil euros, para quem não sabe, é um valor irrisório no futebol. 800 mil euros, qualquer clube, entre aspas, grande, tal como é o Corinthians, embora esteja devendo muita gente, mas 800 mil euros é um valor pequeno para um clube comprar um jogador do nível do Hugo Souza à vista. Ou seja, o Flamengo havia facilitado muito a vida do Corinthians, mas o Corinthians ficou enrolando, não efetuou a compra. E com isso está impossibilitado de efetuar a compra agora do Hugo Souza. O Hugo Souza continua emprestado. E nos últimos dias teve gente entrando em contato com o Flamengo, demonstrando interesse em Hugo Souza. Sabe quem é? Eu apurei. É o Grupo City. É isso mesmo, que tem vários clubes nesse grupo, obviamente. Um deles é o Bahia, mas eu não tenho informação para qual clube seria a contratação dele, se seria para o Bahia, se seria, enfim, para outro clube. Obviamente não seria para o Manchester City, que é o principal clube desse grupo, mas eles têm clube na Bélgica, enfim. Mas o Grupo City está sim interessado em Hugo Souza e pode ser o futuro dele. O Corinthians tem até o dia 30 de novembro para conseguir a contratação de Hugo Souza, para se resolver junto à FIFA, e o Flamengo nada pode fazer. Eu conversei com uma pessoa lá do Flamengo e essa pessoa falou muito franco comigo. Beleza, a gente tem que esperar o Corinthians. Querendo ou não, o Corinthians tem até o dia 30 de novembro. E por isso ninguém pode, entre aspas, fazer uma proposta agora. Ah, mas beleza, a proposta tem que ser no valor de 800 mil euros. Não, o Flamengo pode pedir mais. É porque esse valor está pré-estabelecido num contrato de empréstimo ao Corinthians. Como o Hugo Souza se valorizou, está muito valorizado no mercado, obviamente, o Flamengo pode pedir mais. E lembrando, esse valor do Hugo Souza é por 60% do Hugo Souza. O Flamengo manteria 40% dele. Então, é claro que o Flamengo vai pedir um valor maior caso negocie o Hugo Souza com outro clube. Mas antes, tem que esperar até o dia 30 de novembro, que é quando acaba o valor, a opção de compra do Corinthians para comprar Hugo Souza. Mas Grupo City seria uma boa para o Flamengo vender o Hugo Souza? Quero a opinião de vocês. Galera, antes de mais nada, quem sou eu para dizer como o torcedor deve ou não se comportar? Mas eu penso o seguinte, muita gente crucificando, criticando o Everton Araújo, que errou no lance do gol do Internacional ontem, aos 43 minutos, que acabou gerando o gol de empate do Inter, e com isso o Flamengo não conseguindo a vitória que estava muito bem encaminhada. Eu não acho que esse jogador ele tem que ser vaiado pela torcida. Isso aconteceu com o Lohan recentemente, um jogador que estava bem, fez umas partidas abaixo daquilo que ele pode apresentar, e aí foi vaiado no Maracanã.
gente, o Everton Araújo estava fazendo uma partidaça. Infelizmente errou. Tudo bem, é o segundo erro dele aí que chama a atenção no time profissional do Flamengo. Naquele jogo contra o Vasco ele errou em não fazer a falta. Acho que ali não foi um erro, mas foi falta de experiência, digamos assim. E é um jovem. É óbvio que o Felipe Luiz vai dar um toque nele, é óbvio que o Felipe Luiz vai orientá-lo, é óbvio que ele vai aprender errando. Então, torcedor, põe a mão na consciência e, entre aspas, não queime mais um grande jogador que o Flamengo está lapidando para poder gerar bons frutos dentro e fora de campo futuramente. É o que eu penso. É um jogador que provavelmente será titular no domingo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. É o momento de dar apoio e não de vaiá-lo. Pelo menos é o que eu penso. Acho que vale a reflexão para vocês aí. Por exemplo, o Alcaraz ontem perdeu um gol feito. Um inacreditável Futebol Clube. Clássico. Não vejo ninguém criticando. E foi um erro que também atrapalhou o Flamengo, porque se ele tivesse feito, o placar estaria 2-0, o Inter poderia fazer esse 1 aí, pronto, o Flamengo poderia vencer. Então, eu não estou aqui chamando vocês para criticarem o Alcaraz, mas eu não estou vendo ninguém criticando o Alcaraz, tal como estão criticando o Everton Araújo. E sobre Gerson, que terminou o jogo lá botando a mão na perna, muita gente preocupada em relação a isso. Acabei de publicar nas minhas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram, publiquei o seguinte: sobre Gerson, embora a imagem tenha preocupado após o término do jogo contra o Internacional, está tudo bem com camisa 8 e não preocupa para o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, domingo, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então fica aí a informação, uma atualização. Na verdade eu estou falando isso porque tem muita gente me perguntando, me mandando mensagem sobre a situação do Gerson e eu estou aqui explicando para vocês. Outro assunto importante: o Flamengo divulgou o demonstrativo financeiro, o último, na verdade, demonstrativo financeiro de 2024, que corresponde aí, na verdade, ao terceiro trimestre do ano. No documento, o rubro-negro detalhou o investimento detalhado mesmo, assim, quanto foi exatamente cada reforço na última janela de transferência. E o Flamengo, segundo esse documento, investiu exatamente na última janela 166 milhões de reais e 438 mil, sendo 125 milhões de reais e 443 mil apenas em Carlos Alcaraz. Direitos federativos de Carlos Alcaraz e luvas deu 112 milhões e 334 mil. E o custo da intermediação foi de 13 milhões e 109 mil. O Gonzalo Plata superou a casa aí dos 30 milhões de reais no valor total. O Flamengo pagou exatamente 23 milhões e 858 milhões e 858 mil ao SAD do Catar, por pouco mais de 30% dos direitos econômicos e luvas do jogador. Os outros 6 milhões e 214 mil corresponderam aos custos com intermediação. Pois é. Já Alexandre e Michael, jogadores que chegaram livre, ou seja, o Flamengo não pagou pelo custo da transação, pagou ali, enfim, não teve compra de direito econômico, nada disso. A negociação pelo lateral Alexandre, que se tornou titular absoluto na posição, custou 3 milhões e 230 mil, enquanto do Michael 7 milhões e 603 mil. Pois é, rapaz, chama atenção isso aí, custo de intermediação, luvas, enfim. Então, valor total, tá? Em milhões, 3 milhões e 230 mil Alexandre, Alcaraz 125 milhões e 443 mil, Gonzalo Plata 30 milhões e 72 mil e Michael 7 milhões e 603 mil. E aí eu faço o questionamento para vocês, o que vocês acharam dos valores? O Alcaraz, para deixar bem claro, é o jogador mais caro da história do Flamengo, ele se tornou o jogador mais caro. Ninguém tinha custado tanto quanto o argentino custou agora ao Flamengo. Vem cá, foi um jogão ontem, hein? Jogaço, cara. Jogaço mesmo, assim. Como de verdade, o Inter tá crescendo, exagero. hein? Sem exagero. Um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Flamengo sofreu um gol no fim, mas foi um jogaço, né? Jogaço. Flamengo e Internacional, um jogo atrasado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que rolou e qual foi a história desse jogo. Rodou. O confronto direto pelo G4 começou quente e bem disputado. E o gol do Inter quase saiu aos 11 segundos de jogo se não fosse Varela para salvar já na linha.
A resposta rubro-negra veio rápida, com Bruno Henrique deixando essa bola passar muito perto. E o Gerson bateu firme e quase marcou. O jogo era lá e cá e o Inter acerta o travessão com Tabata. Pelo Flamengo, mais uma vez Bruno Henrique leva perigo. E o primeiro gol saiu mesmo de pênalti. A bola bate na mão de Thiago Maia e o árbitro marca a penalidade. É Alcaraz quem vai para a cobrança e marca para o Flamengo. Segundo tempo, o rubro-negro continua na briga e tenta com Bruno Henrique, mas o Inter também não desistia. E Bernabé pede essa chance de empatar. E Alan Patrick falta colocar força nessa bola. A equipe colorada queria o empate de qualquer jeito, mas Rossi aparecia para salvar. Aí é Alcaraz que desperdiça a melhor oportunidade na partida. Mas o jogo ainda prometia emoção até o final. E de novo, Rossi livra o Flamengo segurando essa bola já quase na linha. Só que não contava com essa falha de Everton Araújo e Alan Patrick quem aproveita e é Ener Valencia que deixa tudo igual. E quase vira com Bruno Gomes se Rossi não espalmasse. E outra vez com Ener Valencia e o goleiro rubro-negro garante o empate. Final Flamengo 1, Inter também 1. Ai, gente, que loucura, hein? Ui, que dia maravilhoso pra mim, hein? Olha, estou num sonho. Eu vou lembrar disso, hein? Estou num sonho. O Flamengo não ia disputar o título? Tinha gente falando isso. Eu tô falando... Eu tô falando que o Flamengo não disputa o título do Campeonato Brasileiro, ó, já há um tempão. Eu tô falando porque tocou essa música pra você. Mas é justa hoje? Eu não acho. Justa, empate com gostinho de derrota. Sério mesmo, Pela Vene? forma como foi, pelo contexto da partida. Óbvio, inclusive, eu até acertei o placar ontem. Eu tava lá no barbeiro, meu Jean, ele perguntou, quanto você acha? Eu falei, 1-1. Só que eu não esperava que fosse ser desse jeito. Então, por isso que eu acho que foi com um empatezinho. É frustrante, né, Vene? Pô, você tomar um gol aos 43 minutos do segundo tempo é frustrante pela forma como foi, diante de um adversário extremamente difícil, dentro da casa do adversário, casa cheia. O Internacional, por exemplo, nessa temporada só perdeu 2 jogos atuando no Beira-Rio. O Flamengo e o Internacional, a gente precisa dizer isso, jogaram muita bola ontem, protagonizaram uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro. Foi bom de ver. Também quero elogiar a arbitragem, tá? A gente sempre critica a arbitragem quando é necessário, mas a arbitragem ontem, eu não lembro o nome do árbitro, vou ser bem sincero, mas foi um árbitro que foi muito novinho, bem. tem um novinho aí que tá sendo 28 bom. Anos. Falaram na transmissão ontem, 28 Vou pegar anos. aqui agora. E de fato, foi uma boa arbitragem que colaborou bastante para o bom futebol. Um árbitro que deixa a bola correr. Enfim, vamos falar. E ótimo que a gente não sabe o nome dele, isso quer dizer que ele não apareceu. É isso é até bom mesmo. Não bota eu não, que aí o povo lá do Flamengo fica achando que sou eu, essas ideias de vocês aí, ó. Olha lá, ó. Mas... Eu não quero esse corte pra mim, não. Assim, Ih, sai fora. David Oliveira Lacerda. Parabéns a ele pela atuação ontem, que colaborou bastante. Mas falando sobre o Flamengo entrou, querendo ou não, com muitos desfalques. E estamos falando de desfalques importantes. Léo Pereira, Arrascaeta, o banco de reservas, por exemplo, estava recheado de garotada. O Flamengo fez um bom jogo no primeiro tempo. Foi uma baita partida no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter melhorou, subiu de produção e, consequentemente, os jogadores do Flamengo cansaram bastante. E aí o técnico Felipe Luiz, na minha opinião, ele acabou pecando. Porque ele morreu podendo fazer substituições. Acabou a partida com apenas 2 substituições pelo segundo jogo seguido. E ele pôde ver um time em campo totalmente cansado, fadigado. O próprio Gerson estava exausto. O Gerson ficou até o fim, ele vem jogando muitas partidas, terminou a partida exausto. O Pulgar estava muito cansado. E o próprio Everton Araújo, que acabou dando mole ali no gol do Internacional. Foi ele quem perdeu a bola, que originou o gol do Internacional. Não acho justo criticar o Everton Araújo, culpá-lo pelo gol sofrido. Porque se a gente for parar e analisar, também teve falha na cobertura do Léo Ortiz em cima do Fabrício Bruno. De maneira geral, o Flamengo foi muito bem. Agora, se é para culpar alguém, vamos lá. Por que a gente não critica o Alcaraz, por exemplo, que perdeu um gol inacreditável? É assim que a gente pode classificar. Ele fez o gol de pênalti, legal, só que ele teve a oportunidade de fazer um 2-0, quando a partida ainda estava 1-0. Então, assim, eu acho muito exagerado botar a culpa num garoto que estava fazendo uma ótima partida, só que ele estava muito cansado. Então, eu acho que o Felipe Luiz, ele é um jovem,
treinador, está aprendendo ainda, talvez ele tenha aprendido. Que dessa vez ele errou, pelo menos na minha visão. Embora na entrevista coletiva ele não classifique dessa maneira. Mas eu acho que se ele pudesse fazer algo diferente no segundo tempo, eu acho que seria isso, fazer algumas substituições para poder dar um gás novo na equipe, porque eu acho que isso acabou pesando demais para o resultado final. E ele, o Felipe Luiz, o técnico, falou sobre ter feito apenas 2 substituições, mesmo com o time cansado. Cadê? Uma decisão minha, porque eu acreditava que com as trocas que poderia baixar um pouco no quesito do nível. Achei corajoso, Pedrosa. E assim, o treinador faz as escolhas dele, muitas vezes, um pouco até intuitiva. Tá sentindo ali um momento, olha, se eu tirar agora uma peça ou outra, eu posso baixar um pouco essa energia que o jogo tá. Quem tá ali que sente a energia do jogo. E eu acho que ele foi por esse caminho, ô Pedrosa. Arriscou. Eu concordo com você, tá? Até porque do banco de reservas do Flamengo, talvez o único jogador que eu optaria era o Lohan, que eu acho que é um jogador que tem que ter um pouco mais de oportunidade nesse time do Flamengo. Agora, de resto, eu entendo o lado dele, porque o Internacional cresceu bastante no segundo tempo. O Internacional colocou em campo o Bruno Henrique, o Wanderson e o Ener Valencia. 3 jogadores de uma qualidade imensa, o que mostra também como esse elenco do Internacional é bom. E aí, no segundo tempo, obviamente, com o Flamengo na frente do placar, o Inter em casa teve um pouco mais de agressividade nessa bola. E aí eu entendi um pouco do Felipe Luiz só nesse sentido de não querer tirar o equilíbrio do Flamengo, porque o Flamengo estava fazendo um bom jogo, estava fazendo um jogo do tamanho do que a partida pedia. E ali, como o Vene falou, uma infelicidade do Everton Araújo, o Alan Patrick rouba a bola, mas também não classifico isso como um erro crucial, por quê? Porque é um erro do sistema defensivo inteiro. Ele perdeu a bola lá no meio campo, então a defesa tem que estar montada, a defesa tem que estar fazendo a cobertura decente, e isso é um erro de forma geral, não dá pra gente culpar só um jogador. E, cara, é isso, cara. O Flamengo foi punido por um time que é muito bom também. O Flamengo foi punido por uma equipe que tem qualidade imensa. Como eu falei aqui, a gente tá falando do Ener Valencia, banco de reservas. Esse cara é muito bom. Esse cara seria titular em 90% dos times do Brasil. Ou até mais, digamos assim. E no Internacional ele não tá vivendo uma grande fase, mas tem muita qualidade. Se eu não me engano, foi o Wesley ou o Wanderson que achou a bola pra ele, o camisa 11, e ele conseguiu fazer o gol nas costas da zaga do Flamengo. Repito, jogaço, concordo plenamente com o Vene. Não vejo esse resultado como algo extremamente negativo pro Flamengo. O enredo pode até frustrar, mas empatar com o Internacional no Beira-Rio, ainda mais estando na frente do Internacional na tabela de classificação, para mim não é tragédia nenhuma. E é um início de trabalho. Gente, o Felipe Luiz está no início do trabalho dele. É natural que erros vão acontecer. E o início duplamente, né? O início na trajetória dele como treinador do Flamengo e o início também na trajetória dele como treinador profissional. Eu tenho uma opinião sobre esse discurso. E lembrando que isso é uma opinião, tá? Isso não é uma informação. Claro. Eu acho o seguinte, é que ele, obviamente, ele não pode virar na frente das câmeras e falar isso. Mas ele deve ter olhado para o banco de reserva e deve ter falado, olha, eu não tenho peça suficiente para fazer uma substituição aqui. Ele olhou e, de repente, ele não está confiando no Alan nesse momento. Porque o Alan vive um péssimo momento. Eu também não colocaria, por exemplo. É um jogador que poderia entrar no lugar do Gerson, talvez. O meu ponto é o seguinte em relação a isso. Eu acho que ele arriscou demais em deixar um Gerson até o fim. Porque a forma como o Gerson vem jogando, quantidade e qualidade durante muito tempo, eu acho que é arriscado demais. Tanto é que ele fez substituições, na minha visão, pensando já no jogo de domingo. Mas você sabe que ele tem um lastro físico aí, ele que ele deixou não faz... o Bruno Henrique até o fim, mesmo o Bruno Henrique não fazendo uma grande partida no segundo tempo. Por que ele deixou? Porque o Bruno Henrique não vai jogar no domingo, está suspenso. Aí ele opta por tirar o Gonzalo Plata. No meu pensamento, ele já fazendo essa projeção para domingo. Mas eu entendo também o Felipe Luiz, porém, eu acho que ele arriscou demais e tanto é que o risco aí não valeu a pena. Tem um lado também, Vene, o Gerson é um jogador que pode decidir a partida em um lance. Mesmo ele cansado. Mesmo ele cansado, ele pode achar uma bola. Mesmo ele cansado, ele pode achar um chute. Como contra o Atlético Paranaense. É exatamente isso. Então, assim, pra colocar o Alan, que ele provavelmente tomaria muita pancada por colocar o Alan. Sim. E eu acho que o Alan não merece entrar mesmo no time por tudo que ele vem apresentando. E deixar o Gerson, mesmo cansado, pra decidir uma bola, dá pra entender a escolha do Felipe Luiz. Eu também acho. Dá pra entender. E pode ter certeza que se ele deixa, ele tem um suporte de toda clínico, também, físico. Né? Olha, pode deixar mais uma... Essa minutagem ele consegue? Sim. Ele tem um lastrozinho pra ainda performar mais hoje? Sim. Eu acho que não faz também. Não tenho certeza que não faz de forma... E aí ele pode também pegar os dados que ele tem e arriscar. Ele não faz de forma irresponsável. Claro, ele eu não arrisca, acho isso não, tá? Eu não acho... Só que assim, o meu ponto é, você arrisca demais o resultado.
Porque o Everton Araújo, ele não errou apenas porque ele deu mole como jovem. Ele errou porque ele também estava muito cansado, gente. Sim. E isso desgasta o jogador. Você sabe, você é da área. É muito mais fácil você errar quando o seu corpo está extremamente cansado. E às vezes a perna não responde mais. O Flamengo está atento à situação de Hugo Souza, que está emprestado ao Corinthians e já manifestou o desejo de permanecer no clube paulista, sem planos de retornar à Gávea. Após o empate contra o Internacional na última quarta-feira, 30, o rubro-negro permanece no G4 do Brasileirão Betano, consolidando-se entre as primeiras posições. No entanto, fora das 4 linhas, a diretoria do Flamengo está em busca de resolver a situação contratual do goleiro. Hugo Souza tem desempenhado um papel importante no Corinthians, onde conquistou a titularidade, mas o Flamengo ainda não facilitou a negociação definitiva. A equipe paulista, interessada em exercer a opção de compra, enfrenta um obstáculo. O Flamengo rejeitou a garantia de pagamento proposta, a mesma utilizada na negociação com Mateuzinho, que sofreu com atrasos. Mesmo diante desse impasse, Hugo deixou claro seu desejo de permanecer no Parque São Jorge, onde encontrou protagonismo e uma nova fase na carreira. A diretoria do Flamengo acompanha de perto essa situação e está preocupada com os desdobramentos. Hugo, formado na base rubro-negra, já viveu momentos de destaque no clube, mas, com o tempo, foi alvo de críticas da torcida. Internamente, a gestão do clube considera que o receio em fechar o acordo pode ser reflexo de uma mágoa do goleiro em relação ao Flamengo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Abraço para todos. Tchau.